Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um texto da irmã Vilmara Lima. O texto chama-se De Consolados a Consoladores. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia, uma para cada dia do ano. E quando a gente estuda o Manancial, quando a gente faz esse devocional, ou sozinho ou com alguém, isso acaba nos inspirando, exortando, edificando e promovendo o nosso crescimento espiritual e o engajamento com a missão de Deus. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Vilmara Lima, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, esse esclarecido, sempre lembrando que eu não sou teóloga, não sou nada, também não tenho nenhum recurso maravilhoso, é na simplicidade aqui da minha casa que eu faço esses vídeos. E eu peço aos irmãos que compartilhem, porque compartilhando a gente está divulgando a palavra de Deus. Nosso objetivo, logicamente, é que a gente possa se edificar um ao outro, estudando aí essas pequenas porções bíblicas todos os dias. Mas não deixa de ser uma difusão da palavra, né? Vamos orar? Senhor, que nós possamos compreender que o Senhor é maravilhoso, misericordioso e no momento oportuno o Senhor nos consola. Ó Pai, não sei para quem vai esse devocional de hoje, que coração vai tocar, mas que essa pessoa possa ter certeza que realmente Tu estás presente e vai consolá-la. É o que pedimos, não porque merecemos, mas em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então, como acabamos de orar, eu não sei para quem vai especificamente essa mensagem, mas eu acho que Deus se revela em todos os momentos, e a gente sabe que Deus já está lá, né? Então, é para alguém que precisa de consolo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 ao 11. E diz assim, ó: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez nele. Depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós, vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Amém? Que coisa maravilhosa, né? De consolados a consoladores. E a irmã Vilmar escolheu 2 versículos, o 3 e o 4, para ser os versículos chaves. Eles dizem assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Bom, irmãos, a gente tá na cara aqui, né, que o irmão Paulo passou maior perrengue lá na Ásia.
ele deve ter passado, assim, muitas coisas ruins, deve ter passado por experiências, assim, inenarráveis, desafios que a gente nem tem ideia, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque ele não conta aqui. Deve ter contado lá para os irmãos, mas para nós ele não contou. Mas do jeito que o irmão Paulo fala, que o apóstolo Paulo fala, a gente pode chegar à conclusão que foi uma coisa horrível. Que ele até pensou que ia morrer, né? Ó, dessa vez não vai dar. Mas o que acontece? Olha o exemplo aqui que o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, nos dá. Em vez de ele ficar, não, em vez de ficar murmurando, reclamando, não, ele vai nos ensinar algumas lições preciosas para a nossa vida, que nem sempre parecem ser fáceis de seguir, mas são necessárias, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que Deus é o Pai das misericórdias. O nosso Deus é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus de toda a consolação. Bom, o que isso significa? Que ele tem pena da gente, ele se compadece de nós, ele tem misericórdia de nós. Ele não vai deixar a gente na mão. Pode ficar certo disso. E ele vai dar toda a condição, todos os recursos necessários para a gente passar pelo dia mal, passar pelas tribulações. E ele vai estar ali, ó, do nosso lado, firme e forte, porque ele é o Pai das misericórdias. Segundo, a gente não pode confiar na gente mesmo, porque a gente, ó, é falho. O irmão Paulo confiou em Deus e não na capacidade dele. Ele fala lá, aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu que ele não podia ser capaz de se livrar da situação que ele estava. Então, daí se conclui o quê? Que quando a gente confia na gente mesmo, o caminho vai dar ruim. É frustração certa. A gente não vai ser feliz. Então, a gente só vai se dar bem quando a gente deposita a confiança na pessoa certa, que é o Senhor Jesus, que é em Deus. E a terceira importante lição é o seguinte, que Deus consola, né? O consolo que Deus trouxe para Paulo, para o irmão Paulo, capacitou a continuar em frente e consolando outros que passariam pelo mesmo problema. Então, ele aprendeu que Deus era o Pai da misericórdia, ele aprendeu que não podia confiar em si mesmo, e ele aprendeu que Deus nos capacita para passar por aquilo e acabar sendo consolador de outras pessoas. Então, o sofrimento é terrível, mas uma das grandes bênçãos que ele traz é que a gente aprende com ele a consolar as pessoas, porque a gente recebe o consolo do Senhor, sempre, sempre. No dia mau, se confiarmos no Senhor, nós seremos consolados. Pode ter certeza, irmãos, eu já passei por alguns dias maus. E se não é o Senhor na vida da gente, muito difícil. Então, assim como nós somos consolados, que possamos consolar. Então, nunca esqueça, irmão, nunca esqueça, irmã, que o nosso Deus é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Não confie em si mesmo, mas aprenda a confiar em Deus e no cuidado que Ele tem por você. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. No Senhor encontramos o consolo de que precisamos para nós mesmos e para os outros. Agora, irmãos, eu vou terminar deixando um abraço, ó. Um abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que passamos de consolados a consoladores, para nós, o abraço dá super mega certo. Quero que vocês também decorem nosso versículo, se é que ainda não decoraram, que é o 1 Tessalonicenses 5:9, que é uma verdade importantíssima para termos no nosso coração, para enfrentar qualquer tribulação, para enfrentar qualquer coisa e para sermos gratos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.